Bom, vamos lá. Vamos começar aí o nosso bate-papo de hoje. É um prazer estar aqui falando para vocês. Tô vendo que a gente vai ter uma adesão muito legal e muito boa. Tem bastante gente entrando. A ideia é passar para vocês um pouquinho de como o filme durante uma regata passa na minha cabeça, como eu tomo as minhas decisões, como eu avalio o cenário, como eu faço o meu plano de regata. Cada pessoa tem seu estilo, cada pessoa tem a sua forma de navegar, não existe uma regra. Então eu vou passar para vocês um pouco do meu jeito, né? De como eu faço. Vou esperar um pouquinho mais ainda, a gente não está ainda nas 18 horas, então vamos aguardar um pouquinho mais aí, alguns minutinhos, enquanto o pessoal entra. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, então vamos fazer uma introduçãozinha enquanto o pessoal está se conectando aí. Eu comecei a velejar com 7 anos de idade na classe Optimist, no Yacht Clube Guaíba, aqui em Porto Alegre, um clube co-irmão aqui do Veleiros e do Jangadeiros. E percorri um longo caminho na classe Optimist até os 15 anos e depois eu passei a velejar em diversas classes, o que me ajudou muito, né? Eu não tinha peso, nem condições financeiras de comprar um primeiro barco num primeiro momento, não tinha peso também para velejar. Então eu comecei a velejar na proa de snipe de um, velejava na proa de solim de outro, velejava com laser radial de vez em quando, conseguia um barco emprestado aqui, um barco emprestado ali, mas eu gostava de velejar muito de barco de oceano. Então eu fui levando aí até os 18, 19 anos, dos 15 aos 18, 19, velejando em diversas classes, passando por várias experiências e velejando com velejadores muito bons, onde eu aprendi bastante. Consegui velejar com Boris Ostergreen, consegui velejar com o Dodão, George Nem, velejei com diversos velejadores aqui do Sul como referência, onde eu pude aprender bastante. Depois velejei em outras classes, já um pouquinho mais velho, na classe 470 com o Alexandre Paradeda, velejei ao lado do André Fonseca, do Bochecha, de 49er. Tive a oportunidade de começar a velejar em barcos maiores com outros velejadores de outros países. Então eu fui sempre aprendendo bastante e fui formando aí o meu jeito de velejar, né? Então essa é a ideia hoje, passar um pouquinho para vocês de como eu penso, como o filme passa na minha cabeça, como eu tomo as minhas decisões, o que eu costumo avaliar antes de uma regata, né? Então vamos lá. Quando eu estou preparado quando eu estou me preparando para correr uma regata, eu costumo fazer uma análise de como que existe um processo, né? Como que a gente começa se preparando para uma regata. E eu divido isso em duas partes, né? Uma regata que a gente tem dentro do barco e uma regata que a gente tem fora do barco. A regata que a gente tem dentro do barco é a condução da equipe, a preparação do barco, o entrosamento da tripulação, a comunicação, ou seja, tudo que vai passar por dentro do barco tem que funcionar, né? A gente tem que atingir a máxima performance do barco, as manobras têm que sair, e então essa é a regata que ocorre dentro do barco. Depois eu divido a regata numa outra parte, que é a regata na parte tática, fora do barco, né? Ou seja, é a minha conexão com o externo, com as coisas que não estão dentro do nosso barco. E procuro passar para a equipe, para essa informação do que eu estou vendo. E procuro antecipar situações para que a gente tenha o melhor proveito possível disso, né? Então é isso. A análise da regata começa em dividindo uma regata fora do barco e uma regata dentro do barco. Hoje a gente vai falar aqui
mais sobre a regata fora do barco, né? A gente poderia falar aqui muitas coisas de tripulação, preparação do barco, manobras, tudo que interfere para fazer um barco andar rápido. Mas a minha ideia é fazer uma live aí de 1 hora, então eu vou tentar falar um pouquinho para vocês dessa parte de fora do barco. Então, vamos lá. O que é importante a gente saber quando a gente tem que fazer uma tática de um barco, né? A tática de uma regata. E como conceito geral, eu acho que é importante, é o grande diferencial de todos os barcos de performance, é que não só o tático do barco, mas todos os tripulantes da equipe saibam o que está acontecendo, do que a gente está falando, como que está se passando a regata, né? Então, apesar de o tático tomar as decisões, é muito importante que o timoneiro esteja atento à comunicação, que o trimmer esteja atento, que o proeiro saiba que o vento rondou 20 ou 30 graus e que vai ter um jibe set lá na boia. Então ele já tem que estar preparado, se antecipando, pensando na manobra, e não só esperar que o tático passe a informação. Obviamente que ele vai decidir, vai comunicar à tripulação, mas conforme as situações vão ocorrendo na regata, se a tripulação toda está velejando o barco, está participando do que está acontecendo, todo mundo vai saber que muito provavelmente a gente vai ter um jibe set lá na boia. Então, isso é a antecipação. E quando a gente tem uma equipe e todos os tripulantes conectados e velejando o barco, isso é um grande diferencial sobre os demais adversários, né? Então vamos lá, o que é importante a gente saber, não só o tático, mas todos os velejadores quando a gente está correndo uma regata. Essa parte externa, ela é um conjunto de variáveis, né? Dado pela natureza, que cabe a gente saber interpretar e também se programar, se antecipar. Então, a nossa ferramenta básica, assim, eu diria que a primeira coisa que a gente tem que estar muito atento é com o vento, né? O vento, ele nunca vem por muito tempo da mesma direção, ele tem pequenas oscilações e às vezes grandes oscilações, tanto de ângulo quanto de intensidade. Então isso faz com que a gente tenha que tomar decisões durante a regata para encurtar o nosso caminho, pegar as melhores oscilações e fazer com que o barco veleje num caminho mais curto, né? Então, a gente tem que estar muito atento ao vento, né? Depois a gente tem outras variáveis. A gente tem a corrente, que é um fator importantíssimo. A gente tem a influência geográfica da onde a gente está velejando. Quando a gente está perto de terra, perto de uma ilha, perto de um banco de areia, de uma zona mais profunda, de uma zona menos profunda, num lugar que tem mais onda, de um lugar que tem menos onda. Então, a gente tem que compilar todas essas variáveis para tomar a melhor decisão, né? Além disso, a gente tem que ter um olho também para os adversários. A gente tem que cuidar o que os outros barcos estão fazendo, o que eles estão avaliando, controlar as velocidades dos barcos. Então, eu conto assim para as pessoas que não são do meio da vela que o nosso esporte ele é muito complexo, porque não basta você ser o mais rápido, nem sempre o mais rápido ganha uma regata, né? O mais rápido para o lado errado, às vezes chega a ser até pior. Então é um equilíbrio, né? A gente saber tirar o melhor proveito de todas essas variáveis e também ser um barco rápido, né? Então vamos lá. O que eu dou a primeira dica, assim, o que passa na minha cabeça quando eu vou correr uma regata? Primeira coisa é eu saber de onde vem o vento, né? E achar o eixo dele. Ou seja, vamos pegar um exemplo. A gente vai correr uma regata onde o vento vem de 180. Previamente à regata,
cabe a gente experimentar um pouco, velejar um pouco na raia e tentar interpretar quais são as oscilações que o vento faz, né? E, se possível, de quanto em quanto tempo essas oscilações aparecem. Então, em alguns momentos o vento vai vir a 170, em alguns momentos vai vir a 185, a 180. Então, cabe a gente identificar isso, né? Para que quando a gente esteja velejando, a gente saiba em que fase a gente está. Se a gente está de proa alta, se a gente está orçado, se a gente está negado. No popa, a mesma coisa, né? A gente saber que fase da velejada que a gente está. Porque o vento dificilmente ele é 100% estável. Em algumas condições, quando a gente veleja num sea breeze, num vento que venha do mar aberto, onde dificilmente ele muda, a gente tem pequenas variáveis, às vezes até insignificantes, mas a gente tem que estar sempre de olho nisso, até para dizer que não teve uma variável. Então a gente tem que achar o eixo do vento e saber o quanto ele está variando de um lado a outro para a gente usar isso na regata, né? Para a gente ir para a esquerda confiante, sabendo que a gente está numa fase positiva, esperando que o vento volte para a esquerda, para que a gente possa ir para a direita numa fase positiva novamente, para que a gente saiba como se posicionar com a flotilha. Então isso é a questão número 1. E quando a gente faz uma leitura de uma regata no fim do dia, é muito importante a gente saber isso, para a gente entender o que aconteceu durante a regata, quais foram os momentos que o vento foi para a esquerda, foi para a direita, se a gente fez certo, se a gente fez errado, se faltou um pouquinho de sorte, se alguém fez um trabalho melhor que o nosso ou não. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Parece uma coisa básica, mas é muito importante e eu não vejo todo mundo fazendo isso. Depois, isso para que serve? Isso aqui serve para que a comunicação a bordo possa partir de uma referência. Então vamos supor que a gente tenha 180 como nosso eixo. Então quando a gente está navegando de vela esquerda, o vento está a 185, ou seja, a gente vai estar navegando um pouquinho mais orçado, a gente possa se comunicar com a tripulação, mais 5. O vento foi a 190, eu posso dizer mais 10. Então todo mundo que vai escutando essa comunicação vai sabendo que nós estamos numa fase mais 5, mais 10. Quando o vento começa a chegar no 185, a gente volta a falar, estamos na base de novo, né? Podemos começar a ficar atentos a uma cambada. Se o vento vai a 175, 170, a gente pode falar menos 5, menos 10 e criar o hábito dessa comunicação a bordo. Quando eu velejo de Nacra com a Gabi, a gente também costuma usar essa comunicação, né? Estamos mais 5 orçado, estamos menos 5, estamos em 0, está neutro agora, pô, quem sabe a gente vai porque a gente não vai perder muito, estamos no neutro, estamos mais 5, estamos mais 10, a proa está muito alta, não dá para ir agora, vamos segurar um pouquinho. Temos espaço para segurar? Temos, então vamos segurar. Então, essa comunicação é muito importante, né? Para a gente encontrar nossa referência na regata. Depois, a leitura na bússola, né? Vamos começar pelos barcos pequenos. Nos barcos pequenos, geralmente a gente veleja com uma tactique ou com uma bússola que nos dá o número do ângulo que a gente está velejando, o nosso rumo, né? Então, tem um detalhe aí que a gente precisa interpretar esse número, né? Por exemplo, quando a gente tem uma proa que marca 180 graus de vela direita e 100 graus de vela esquerda, esses números podem variar conforme a intensidade do vento. Então vamos supor, a gente tem uma proa de bordo de vela direita 180 graus com 10 nós de vento. Se o vento for a 12 ou a 14 nós de vento, o nosso barco vai ter mais potência, ele vai carregar um pouquinho mais e possivelmente a gente vai poder andar 1 ou 2 graus, ou 3 graus, ou 4 graus, depende do barco, com a proa um pouco mais alta. Então, esse 180, ele já não é mais 180, ele passa a ser 175. Mas a gente tem que se dar conta que talvez o vento não tenha orçado esses 5 graus. Pelo aumento de pressão, o barco passou a andar
um pouquinho mais orçado, porque o barco carregou um pouquinho mais, nos permitiu andar um pouquinho mais orçado, então a gente tem esse novo número. Da mesma forma que se o vento cair para 8 nós, ou para 7 nós, essa proa não vai ser mais 180, essa proa seria 183, 185, e a gente tem que se ficar atento para não se confundir que a proa tenha caído. Então isso são alguns pequenos macetes que a gente tem que estar um pouco atento, principalmente no barco de monotipo. Saber interpretar esse número da bússola, né? Criar as nossas referências. No barco grande já é um pouco mais fácil, porque quando a gente veleja só pela bússola é a mesma situação. Mas quando a gente veleja por instrumentos, o instrumento mais importante de um barco de regata de oceano, para mim, é o True Wind Direction, o True Wind Direction, que ele marca a direção real do vento. Ou seja, a gente, independente da oscilação do vento de intensidade, onde ele aumenta e diminui, a gente vai ter sempre a direção real do vento. O grande desafio nesses barcos maiores é a gente ter uma boa calibração dos instrumentos, porque eventualmente quando a gente camba, ou quando a gente dá um jibe, ou quando a gente veleja numa intensidade de vento muito diferente do que a gente vinha velejando, o True Wind Direction ele precisa de uma calibração. Então é muito fino esse trabalho, é de grande importância nos barcos grandes a gente ter um True Wind Direction muito bem calibrado e ter um tripulante a bordo que saiba fazer esse trabalho. Então a importância do True Wind Direction é uma coisa de muito valor. E lá no barco grande a gente pode usar esse número para estar avaliando realmente a direção real do vento e tomar as nossas melhores decisões. Bom, dado isso, dado esse cenário de a gente entender um pouco de como funciona a regata e o que de mais importante que a gente tem, que é a gente saber falar um pouquinho do vento e determinar as suas variações, a gente vai para o passo número 2, que é fazer um plano de regata, ou seja, vamos nos preparar para a regata. Quando a gente passa a fazer um plano de regata, a gente tem que começar a pensar em que tipo de regata a gente vai correr. A gente pode fazer um plano de regata para correr em barcos de monotipo, que é um plano, a gente pode fazer um plano de regata para correr em barcos de fórmula ou regatas de oceano, né? Dentro disso, você tem que saber identificar os seus adversários, contra quem você eventualmente está correndo, identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e uma coisa muito importante, quais são os trechos decisivos da regata. Geralmente esse item é mais para uma regata de percurso na classe oceânica, onde dentro dos percursos a gente tem pontos chaves, que são pontos estratégicos onde vai haver uma troca de vento, vai haver uma variação de intensidade, vai haver uma troca de vela. Então tudo isso faz parte do nosso plano de regata, né? No barco pequeno é um plano diferente, no barco grande é um outro plano, um pouquinho mais complexo, onde a gente passa por alguns pontos. Então vamos lá, vou passar um pouquinho de alguns pontos. Numa regata, a gente tem que definir regata de percurso ou barra-sota. Vamos começar então pela previsão do tempo. A previsão do tempo, eu vejo às vezes muitos velejadores se preocupando muito com a previsão do tempo e ficando com aquilo muito bitolado na cabeça. Eu particularmente, para as regatas de monotipo, eu dou uma olhada na previsão do tempo de uma forma geral, mas não me apego a muitos detalhes da previsão do tempo. Eu considero muito difícil quando a gente vai correr uma regata dentro da Baía de Guanabara, quando a gente vai correr uma regata dentro do Canal de São Sebastião, ou mesmo aqui na Baía de Porto Alegre, a gente conseguir entrar nos detalhes de uma previsão do tempo. As rajadas, as oscilações são tão pontuais e tão rápidas que eu não vejo
eu não vejo como um benefício muito grande entrar nos detalhes da previsão. Então o que eu faço? Eu olho o conceito geral dela, por exemplo, o vento está começando com o sul, por sul, no decorrer do dia a tendência é ir para sudeste, leste. Eu gravo, ok, o vento tem uma tendência de esquerda durante o dia. Se eu me preocupo muito com a previsão, já me aconteceu e me acontece muitas vezes, é ir para a água com aquilo bitolado na cabeça e começar a velejar o dia sempre querendo defender uma esquerda e ter uma desatenção com a direita ou deixar de aproveitar uma oportunidade que a direita possa oferecer. Então, como regra geral, eu tenho um conceito, mas não me adetenho muito aos detalhes. Isso serve para a minha regata de monotipo e serve para a minha regata Barlassota de oceano. O que é importante a gente saber nessa preparação também? A intensidade do vento. Que vento nós vamos encontrar? Também a gente está falando de previsão, é uma ideia, né? Para a gente já sair quando veleja de monotipo com o barco seteado da marina, do clube, para a gente já sair com a roupa preparada para o vento que a gente vai encontrar. Isso nos economiza tempo para quando a gente chegar na raia, a gente não tem que estar trocando regulagem, a gente não tem que estar trocando roupa, a gente não tem que estar perdendo tempo se preparando, sendo que a gente já pode atalhar esse caminho e ir preparado, para que a gente chegue na raia, a gente possa experimentar a raia, para que a gente possa aquecer, para que a gente possa testar a linha, para que a gente possa testar a regulagem do barco. Então, essa é uma dica. Já para barco grande, essa preparação serve também para a gente sair um pouco preparado na questão da regulagem, das roupas e também para a eleição das velas, né? A gente costuma velejar com o barco com o mínimo de velas possível para não carregar peso, então não faz sentido a gente levar um balão A4 no dia que a gente tem uma previsão no leste da ilha com vento de 10 a 12 nós em Ilhabela. Então, por isso eu uso a previsão do tempo para esse tipo de decisão. Outra coisa importante dentro da minha lista é revisar a cartografia da região, já essa dica mais para a classe oceânica, é revisar a cartografia da região que a gente vai velejar. Acontece de algumas vezes a gente cometer alguns erros, de bater num banco, de acertar uma pedra, de querer tomar o máximo de risco em determinadas situações. Então acho que sempre é interessante a gente revisar a cartografia de uma regata, principalmente em regatas de percurso, né? Conversar com o navegador como é a passagem pela ilha, que distância mais ou menos a gente pode passar de cada ponto, tentar entender o que acontece com o vento, com a corrente nesses lugares. Em lugares como Ilhabela, por exemplo, serve muito para a gente fazer a demarcação do baixio, quando a gente não tem a limitação de boias, para a gente acompanhar a profundidade das zonas que a gente veleja, para saber onde eventualmente tem mais corrente ou menos corrente. Então, eu acho que é muito importante analisar essa parte da cartografia. Depois, outra coisa muito importante que faz parte da preparação da regata é expor para a tripulação esses percursos, né? Inclusive também nas regatas de monotipo, quando a gente não veleja sozinho, a gente tem o técnico, no nosso caso o Paulinho Ribeiro e a minha tripulante, a Gabriela, a gente costuma dar uma revisada na sessão de regata, revisar cores de boia, revisar possíveis percursos, cores de boia, cores de alteração de boia. E na regata de oceano é muito importante a gente comunicar à tripulação destes percursos, né? Revisar junto os percursos, não somente no modo leitura, mas também abrir a carta náutica e dizer, ok, a largada hoje é vou chutar um exemplo, é na Escola Naval, deixando laje por bombordo, feiticeiras por boreste, enfim, e desenhar para que todos os tripulantes possam ver qual é o percurso. Isso tem duas vantagens. Primeiro, acaba com metade da conversa a bordo, porque é
é quase um pouco irritante, de certa forma, você está correndo uma regata na concentração, na atenção máxima e ter um zoom na borda de gente perguntando por que lado é a boia, mas é essa ilha ou é aquela ilha. Ou seja, isso não pode acontecer. O percurso tem que já ser sabido por toda a equipe e os tripulantes já têm que ir preparando a sua manobra, estarem atentos, antecipando a situação, sabendo o percurso e velejando a regata. Obviamente que a chamada final vai ser do tático, mas essa preparação é importante para que toda a tripulação saiba do que está acontecendo, né? Eu fui correr uma regata no Caribe há 2 anos atrás e o nosso navegador na ocasião, o Igor Stelli, que é um navegador profissional, ele chegou lá no dia da regata com 6 percursos impressos, tinha uma carta náutica da região impressa, com 6 percursos com papel contact, onde ele riscava em cima da carta náutica todo o percurso. E aquilo foi magnífico, porque a gente tinha 18 tripulantes a bordo e era uma forma de ele explicar e mostrar para todo mundo o percurso. Porque correr uma regata e durante a regata ter que estar explicando para 18 pessoas como é e qual é o percurso, ainda mais numa região onde as pessoas não conhecem, para a gente era uma grande novidade, se torna muito complicado. Dado essa coleta de dados, né, a gente precisa analisar aonde estão os principais pontos da regata, né? Quando a gente está fazendo o nosso plano, eu procuro pensar, eu preciso fazer um plano a curto, a médio ou a longo prazo, né? Eu preciso ganhar o primeiro cruze ou eu preciso ir para a esquerda porque lá na esquerda eu vou me esconder da corrente e lá no final do contravento eu vou ter o cruze. Essa análise da onde é o nosso primeiro cruze é fundamental nesse plano de regata, né? Então a gente tem que entender que tipo de regata a gente está correndo e contra quem a gente está correndo. No NACRA, por exemplo, não me adianta de todo ter o primeiro cruze se eu for para o lado errado, para o lado que tiver menos pressão. Então, no NACRA, a gente procura fazer uma estratégia, uma tática mais a médio e longo prazo, onde eu vá, no primeiro momento, buscar a pressão e me manter no grupo da frente, enfim. Agora, numa regata de oceano, a situação pode ser diferente, né? Vamos supor, se a gente quer correr em Ilhabela, numa condição de leste lá fora, com 10 nós de vento, importa pra gente a gente ter o primeiro cruze ou importa pra gente estarmos bem posicionados e sermos um dos primeiros barcos da direita? Importa muitas vezes ser o primeiro barco da direita e bem posicionado. Se a gente vai correr uma regata na escola com largada na escola naval, com maré vazante, com vento de 170, em condições típicas, né, da Baía de Guanabara, nos importa ser o primeiro da comissão e ter o primeiro cruze ou ser o cara de sotavento que vai lá no final pegar a corrente mais forte e vai ter o cruze final. Então essas coisas que a gente precisa ponderar e avaliar no nosso plano de regata. O que num primeiro momento vai nos fazer ter uma vantagem ou se essa vantagem vai ser mais a longo prazo, ou do que a gente precisa. Se a gente for correr com um vento sudoeste no Rio de Janeiro, eu te diria que ter o primeiro cruze é importantíssimo, porque a gente tem rondadas de 15 a 20 graus a todo momento. Então a gente ter esse primeiro cruze é muito importante. Da mesma forma que correr com vento leste aqui em Porto Alegre. A gente sabe que o vento oscila a todo momento e que é importante a gente ter esse primeiro cruze já para sair na fase positiva e ter essa vantagem. Dado que a gente tomou essa decisão de ver o vento, da corrente, da geografia do local,
de escolher o lado que a gente vai velejar, de identificar tudo isso. Eu tenho uma pessoa me perguntando aqui o que é cruze. O cruze é quando dois barcos estão em amuras opostas, né? Aqui vem o vento, um barco de vela esquerda e um barco de vela direita e um barco de vela esquerda se cruzam, né? Então tu ter o cruze é tu passar na frente do teu adversário. Então é isso, você ter o cruze favorável, né, digamos assim. Bom, vamos lá, voltando ao meu raciocínio. Pessoal, me avisem se está muito rápido aí, se está dando para entender. É a minha primeira live, então eu estou seguindo o meu roteiro aqui. Então, dado que a gente coletou esses dados, fez essa análise do que é importante para a gente precisa transmitir esse plano para a tripulação, né? É muito importante a gente ter a clareza e transmitir para a tripulação qual é o nosso plano, qual é a nossa ideia, né? O que a gente está pensando em fazer para que toda a tripulação trabalhe nesse objetivo, certo? Vamos ver aqui. Depois, outra dica. Vamos para a segunda dica, para outras dicas. O que é importante a gente fazer antes de uma largada também, né? Principalmente em monotipos. Barco de oceano, a gente tem o computador, a gente tem a máquina onde a gente consegue pegar o ponto exato da comissão, o ponto exato da boia, o instrumento está lendo a direção real do vento e está nos dando a informação de onde está favorecendo, se comissão, se boia, quantos comprimentos de barco. Mas no barco de monotipo, a gente não tem esses instrumentos. Então, o que é muito importante para a gente ter sucesso nas regatas de monotipo, principalmente em alto nível? As equipes trabalham em parceria, né? As equipes fazem duplas, onde elas testam a linha, né? Cada velejador pega a sua referência de vento, pega a sua posição de linha, mas também se experimenta a linha, se combinam dois barcos com 2 minutos, um larga na comissão, um larga na boia, fazem um primeiro cruze para que os barcos possam avaliar qual lado da linha está favorecendo. Assim que se cruzam, a gente costuma fazer um split, que a gente chama uma separação dos barcos de 2 minutos, para que os barcos busquem. Vamos partir que aqui está a boia de contravento, para que os barcos busquem os seus ley lines e com 2 minutos os barcos cambem para voltarem a se encontrar e verem como é o prolongamento desse cruze, como acaba essa situação, se tem algum lado favorecido por uma questão de mais pressão, se houve uma oscilação do vento que fez com que um dos barcos viesse na frente, se tem um lado que tem mais corrente que o outro ou menos corrente, se não tem um lado que tem mais onda ou menos onda, enfim, se algum dos lados tem alguma vantagem em relação ao outro. Se a gente tem, detalhe, depois que os barcos se cruzam, geralmente a gente issa balão e volta os 2 barcos pelas mesmas extremidades, só que trocando de lado, e voltam a se cruzar na linha, para que mais uma vez a gente possa experimentar a raia na ida e na volta. Então isso é realmente importante. Eu vejo poucas pessoas, poucos velejadores fazerem isso. A gente costuma ver isso mais fora. E se vocês acompanharem as flotilhas de Nacra, 49er, que são as que eu mais acompanho, realmente a gente vê muita gente fazendo isso. E é uma dica tanto para a flotilha do laser quanto 420, para todos os barcos, que a gente possa estar experimentando a raia, né? Um detalhe importante que eu anotei aqui é que nos barcos grandes, quando a gente vai tomar a posição da comissão e da boia com o barco e o computador, com o navegador,
é muito importante que o barco tenha uma velocidade constante, preferencialmente com uma velocidade parecida com o que ele navega e sempre com proa ao vento. Ou seja, pegar a posição do pin de largada com o barco numa posição fora a que ele costuma velejar pode implicar em uma certa imprecisão na hora de uma largada. Então é importante que o barco sempre esteja na posição correta na hora de a gente tomar o pin de largada. Tem aqui o Mário Tinoco, está comentando aqui que também é importante a gente ter esse parceiro de treino que seja alguém com uma velocidade parecida com a sua, né? Não dá difícil comparar quando tu tem um adversário que é muito bom de vento forte com um de vento fraco e as condições são de vento forte. O parâmetro pode mudar um pouco, né? Mas em linhas gerais o conceito é esse. Vamos ver aqui o Francisco Fonseca. Como posso usar o cruise para ter vantagem? Pode explicar, por favor? Na verdade, o cruise é a realização da situação, né? É a realização das diferenças laterais, seja desse lado ou desse lado. O cruise realmente é o momento X em questão que a gente saiba onde realmente alguém está na frente, né? Porque a gente pode partir do seguinte princípio, Francisco. O vento vem daqui, os barcos velejam de vela esquerda. Se o vento, nessa situação, os barcos, diríamos que estão empatados. Porque se esse cambar, ele vai encontrar o barco verde. Agora, se o vento vira para a esquerda, ronda 15 graus, as duas proas baixam 15 graus. O que acontece? Esse barco, teoricamente, está na frente. Mas ele só vai estar de fato na frente quando ele cruzar e realizar essa vantagem. Quando ele estiver entre o vento e o adversário. Enquanto ele está aqui, teoricamente ele está na frente. Mas ele ainda não realizou a vantagem dele. Esse é o cruze, é você realizar a vantagem ou a desvantagem. Se o vento posteriormente vira para cá, os dois barcos vão orçar. E se esse aqui cambar, ele já não passa mais na frente. O azul já não passa mais na frente do verde. Então, o cruze é justamente esse momento que a gente realiza essa distância lateral entre os dois barcos. Bom, vamos lá. Testar velas, toque do barco. Outra coisa importante, testar o toque do barco, né? A gente tem que se acostumar com aquela situação. Muitas vezes a gente chega na raia, tem vento forte e a gente fica ali meio reprimido, sem querer provar, sem querer fazer força. Não, a gente tem que encarar já desde já o vento forte, fazer um contravento, dar 2, 3 cambadas, fazer um popa, pegar o lado da onda, se habituar, dar 1 ou 2 jibes para que a tripulação toda aqueça e que a gente já passe a se ambientar um pouco mais com a situação da regata. Avaliar como a flotilha se comporta. Vamos lá. Dentro das dicas de largada, com 2 minutos de largada, você tem que ter claramente, ou diria até 3, o plano que você quer executar. Esse plano tem que estar transmitido para a tripulação e você já tem que estar posicionado perto da área que você quer largar. Se você quer largar na comissão, você já tem que estar buscando e se preparando o posicionamento pela comissão. Se quer largar na boia, você já tem que estar pela zona da boia, porque não faz sentido com 3 minutos você querer largar na boia se você está na comissão. Você não vai conseguir se posicionar. Outra coisa muito importante na largada, isso é uma coisa um pouco óbvia, mas é construir espaço a sotavento para que depois de uma largada, salvo uma grande rondada, oscilação de vento, a gente consiga ficar aí pelo menos 2 minutos sem uma primeira virada, sem uma primeira cambada. Quem consegue largar e velejar a target, né? A target eu digo é velejando nos números que o barco está no seu melhor rendimento,
vai ter capacidade de estar no grupo da frente já da regata. A regata vai clarear de uma forma muito boa para que se tenha um bom resultado na regata. A gente começar uma regata tendo que dar 1 ou 2 viradas para tomar ar, já faz com que a gente seja puxado para o bolo e aquele bolo vai te consumindo e a gente acaba nunca mais, dificilmente saindo desse bolo. Então uma regata limpa e preferencialmente com espaço a sotavento é uma coisa que a gente tem que trabalhar, muito importante. Vamos passar agora para a aproximação das boias. Eu vi que tem um pessoal aí perguntando o que a gente pode considerar nas aproximações de boias. Eu considero uma das melhores oportunidades na regata de se ganhar e de se perder posições. Procuro me preparar o melhor possível e acho que mais ganho do que perco. Mas é uma coisa que a gente tem que praticar muito e requer muita atenção, né? A gente ganhar 30, 40 metros, 50 metros num contravento, a gente tem que suar a camisa, a gente tem que escorar muito, ou a gente tem que acertar alguns bordos, é muito difícil. E nos ventos folgados, ou numa chegada de boia, essa distância passa a ser bem mais fácil de a gente conseguir recuperar, quando a gente não comete um grande erro, quando a gente acerta. Quando a gente encontra muitos barcos num leyline, é muito importante a gente saber o nosso lugar na flotilha, né? A gente tentar identificar. Vou montar aqui um quadrinho. É muito importante a gente saber quando a gente tem um leyline aqui, vento, um leyline de vela esquerda, se armando com muitos barcos, a gente tem que, e vem de vela direita, por exemplo, a gente tem que saber muito bem, a gente tem que identificar muito bem aonde é possível, aonde é o nosso lugar e aonde é possível a gente entrar numa fila, por exemplo, numa chegada de boia, né? Então, pontos fundamentais: evitar ao máximo chegar dentro da zona dos 2 comprimentos da boia, né? Do círculo, onde a gente assume um risco enorme cambando aqui dentro da zona, onde qualquer um desses barcos que estiverem dentro da zona tiverem que alterar o seu rumo, a gente vai estar muito exposto e sujeito a um protesto. Então, evitar ao máximo esse tipo de situação. Outra coisa importante, tomar um leyline de muito longe, quando a fila se está armando, também é jogar muito dinheiro fora. Por quê? Porque cada barco vai velejar meio barco acima do outro. Então, a gente vai, para conseguir velejar com vento limpo, a gente vai estar velejando 4, 5, 6, 10 barcos acima do leyline. Enquanto que um barco que conseguir se aproximar por aqui, vai conseguir fazer um caminho mais curto, tenta cambar fora das 2 zonas, dos 2 comprimentos de barco e tenta achar um espaço aqui para virada. Uma coisa importante, se não houver um espaço para virada, pelo menos tentar conseguir o espaço para cruzar sem interferir com os barcos e aí sim virar mais a barlavento, tá? Cruzando a proa dos barcos que vem vindo. Você tem uma grande chance, se você tem um cruze favorável, de cruzar a proa desse barco e virar aqui. O que não dá para fazer em hipótese alguma é querer virar aqui dentro da zona, né? Vou botar mais para cima aqui. É virar dentro da zona, porque aí você vai estar criando um problema e você vai estar exposto a uma situação de protesto. Então uma dica é nunca comprar um leyline de longe, tá? Porque você já vai estar andando acima de toda a flotilha. Qualquer variação do vento aqui vai ser extremamente prejudicial para esse barco. Se o vento orça, todos os barcos vão folgar pano e vão ficar mais sangrados.
Se o vento arriba, todos os barcos vão cair à proa e dificilmente você vai chegar na boia. Então o que acontece? Se nós estamos com vento normal, todo mundo indo na boia, meio barco acima, e você é um cara mais aqui de baixo, que resolveu experimentar, tentar encurtar caminho. Se o vento orça, todo esse grupo vai sobrar mais. Todo mundo vai entrar, mas você tem a chance de entrar por baixo. Se esse vento nega, quase ninguém dá mais na boia, você tem a possibilidade de ter uma boa cambada aqui para tentar ganhar terreno contra os barcos que você teve a rodada favorável. Então, isso são algumas dicas, né? Mesmo que de longe, no início de um contravento, a gente nunca deve esticar um bordo até o leyline, né? Mesmo que às vezes a gente esteja, vamos supor aqui, vento normal, estamos longe do leyline, primeiro contravento, né? Estamos longe do leyline, a gente tem uma fase orçada, né? Uma fase bem orçada. Estamos aqui, bem orçada. Se eu chegar ao leyline para essa fase orçada, o que vai acontecer? Quando eu cambar, estou indo a leyline e o vento voltar para a fase anterior, eu vou acabar ficar sangrado para ir até a boia. Então, quando a gente está nessa situação de estar com a proa muito alta e está chegando no leyline, a gente tem que procurar voltar, cambar um pouco antes, mesmo que a gente esteja um pouco abaixo da boia, para que no decorrer da ida para a boia de contravento, se o vento comece a voltar, a gente possa enganchar na rondada e chegar justo na boia sem jogar dinheiro fora, né? Então, evitar tomar leyline de muito longe, vai ser sempre prejudicial. Se o vento orçar, você vai sangrar. Se o vento arribar, você vai andar negado sem poder cambar de volta. Enquanto que se você vai um pouco antes, você pode ter a opção de que se orçar, você chega na boia, e se arribar, você tem a possibilidade de cambar uma vez mais. É muito importante, nas chegadas em boias, a gente avaliar os riscos que a gente está correndo, né? Primeiro, se a gente está chegando já meio sem direito, se a gente está chegando num compromisso meio força-barra, e avaliar o quanto a gente tem a ganhar e quanto a gente tem a perder tomando uma decisão arriscada de, às vezes, ganhar alguns metros ou de algum barco, sendo que a gente está jogando 30, 40 posições fora. Isso acontece principalmente nos campeonatos de flotilha muito grande, né? A gente a gente correu alguns campeonatos de J70, por exemplo, que tem um número incrível de barcos, e às vezes numa montagem de boia você quer forçar um pouquinho para ganhar meia posição, uma posição, acaba se tornando o barco interno ou acaba fazendo uma cambada dentro da zona e você toma um pênalti ou ainda é desclassificado de uma regata com 70, 80 barcos. Então isso é muito ruim e a gente tem que ter sempre a frieza na hora, por mais difícil que seja. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, avaliar quanto a ganhar, quanto a perder, quanto a ganhar, quanto a perder, e medir esses riscos, né? Se vale a pena a gente correr riscos ou não. Então, importante, né, dentro dessas chegadas de boia, também a gente passar para a tripulação o que está acontecendo, o que a gente está vendo, identificar com quais barcos a gente tem cruze, difícil ou não tem cruze, tentar passar uma imagem para a tripulação de qual boia que você escolheu, qual é o plano, para que todo mundo esteja sincronizado e sabendo o que está acontecendo a bordo. Importantíssimo, chegando na marca de sotavento, mas isso é uma coisa que durante a regata toda a gente tem que estar conversando,
a fase que a gente está. É uma fase de direita, é uma fase de esquerda. Tanto na chegada do gate de sotavento, que a gente tem a opção de ir em 2 boias, é muito importante a gente saber a fase que a gente está velejando, né? Se ela vai voltar, se ela não vai voltar, e saber qual é o lado da raia que a gente vai querer velejar. E dado isso, no último terço do polpa, a gente já vai ter que estar se posicionando para escolher o gate que a gente quer, o gate que a gente acha importante velejar. Se eu tenho uma fase de um vento de direita, provavelmente o gate da esquerda no polpa vai estar um pouco favorecido. Eu tenho que avaliar se eu quero pegar essa rondada ou não. Enfim, eu já tenho que estar com isso na minha cabeça para quando eu estiver me aproximando do gate de sotavento, já escolher o gate que eu quero e trabalhar para me defender ele perante os demais barcos. Outra coisa importante na chegada das marcas, das boias, isso depois eu separei uns vídeos e eu vou mostrar para vocês. Quando a gente está chegando numa boia de contravento, é muito importante, dentro desse cenário de estar conversando do vento, de estar conversando das fases e da pressão também, que é muito importante a gente estar conversando, a gente transmitir para a tripulação que manobra a gente vai querer. Geralmente a gente tem um spare buoy, um desmarque, e logo depois a gente sobe o balão. Então, ao aproximar-se da marca de barlavento, a gente já deve saber e já deve transmitir à tripulação que manobra que a gente vai querer. Se a gente vai querer uma manobra normal, ou seja, subimos o balão e seguimos. Um early jibe, ou seja, a gente sobe o balão e possivelmente a gente tem um jibe em seguida. Ou se a gente quer um jibe set ou uma manobra que a gente costuma chamar de barco grande, um sandokan, que é uma manobra dando um jibe subindo o balão. Então é muito importante a gente já estar sempre com antecedência nessas situações, né? A gente já está sempre antecipando isso, a tripulação velejando, sentindo isso, para que a gente não perca tempo, a gente não perca oportunidades, né? Ganhando pequenas rondadas, pequenos metros que podem fazer a diferença no final da regata. Em relação a cruzes, né? A gente acabou de falar antes ali alguma definição. O que é importante nos cruzes, né? É importante a gente antecipar os cruzes. Geralmente quando a gente encontra um barco, a gente já tem que saber o passo seguinte, ou seja, como eu quero terminar esse cruze, ou como eu gostaria de terminar esse cruze. A gente vê em regatas, principalmente de um nível mais baixo, que os velejadores eles estão preocupados em pedir água e fazer com que o adversário cambe. Para eles isso é uma vitória. Mas às vezes a gente acaba, quando faz isso, se botando até numa situação ruim. Porque se eu sou um barco de 40 pés e eu peço água para um barco de 45, sendo que ele tem um cruze, digamos, favorável, quase ele passa na frente, ele vai acabar a cambada na minha proa. E eu vou ter que cambar de novo e eu vou ter que sair. Então, quando a gente tem uma situação de cruze com outro barco, a gente tem sempre que avaliar como a gente quer que aquela situação acabe, aonde a gente quer continuar indo, né? Qual é o nosso próximo passo. Se a gente identifica, se nós vamos partir do princípio que nós somos o barco amarelo, se nós identificamos uma maior pressão no lado esquerdo, ou se estamos velejando no momento de proa alta, porque o vento é da direita, não faz sentido nenhum a gente ter que sair dessa posição. Então, ou a gente está seguro que a gente tem um bom cruze em relação a esse barco, que mesmo ele virando, ele vai ficar numa situação prejudicada ou controlada, ou, em último caso, a gente pode até deixar que ele passe, porque a gente vai ter mais a ganhar ali na frente, certo? Então é muito importante a gente avaliar isso, né? E aqui a gente tem um dado importante. Quando a gente vai encontrar um barco, independente da posição que a gente esteja, a gente tem que sempre saber e avaliar se nós temos um cruze forte
ou um cruze fraco. Ou seja, o que é um cruze forte? Um cruze forte é aquele que tu tem quase um barco de vantagem sobre o barco adversário. Ou seja, o barco adversário te pegaria pela popa, né? Então, quando a gente tem um cruze forte, a gente tem a possibilidade de uma cambada a sotavento do outro barco, que possivelmente a gente vai atrapalhar esse barco e esse barco vai ter que acabar saindo. Então, muitas vezes, quando a gente tem um cruze ruim, ou seja, a gente não tem essa manobra, a gente está quase proa com proa e se eu cambar, esse barco vai acabar aqui em cima. Então, nessa situação, a gente tem que avaliar bem se a gente tem um cruze forte ou um cruze fraco e pensar a longo prazo, para onde eu quero ir, né? Qual é a melhor opção tática para frente. Não só pedir água por exercer seu direito à água. Em regatas de alto nível a gente vê muitas vezes o barco de vela esquerda arribando para o barco de vela direita. Ou seja, o cara tem plena convicção e ele está vendo que ali na frente tem uma rajada ou tem uma situação que ele quer ir limpo para lá. Então ele facilita a vida do barco de vela direita. A mesma coisa nos popas. Chegadas em gate, chegadas em boia. A gente tem que estar sempre antecipando esse cruze para a gente poder fazer a nossa regata, né? Não se meter em confusão, em briga particular entre dois barcos e poder velejar para frente, né? Eu acho que isso é muito importante. Uma dica aqui que eu costumo usar... Ih, tá acabando a live. Uma dica aqui que eu costumo usar é o seguinte: quando a gente é o barco de vela esquerda ou de vela direita, tanto faz, e vai tomar uma cambada por sotavento do barco que vem vindo, quando esse barco começa a virar, eu costumo velejar um pouco mais alto do que eu costumo velejar. E eu boto o olho nesse barco, enquanto eu avanço, enquanto eu sou mais rápido do que ele, porque ele está em manobra, eu sigo andando mais alto, ele completa a cambada, eu sigo mais rápido e mais alto, e quando as velocidades estabilizam, ele está embalando, eu volto a velejar no meu rumo normal, para que eu possa ganhar um pouco de barlavento e que esse barco me atrapalhe o mínimo possível. Ou seja, eu boto o olho nele e enquanto eu sou mais rápido que ele, eu sigo andando um pouco mais alto. E a partir do momento que as velocidades se equiparam, eu começo a apoiar o barco de novo. Pessoal, eu acho que eu vou ter que encerrar a live aqui e vou começar outra, ok? Eu ainda tenho mais um pouquinho para falar de algumas coisas para vocês, tá bom? Faltam 30 segundos aqui, então eu vou encerrar e começar de novo. A gente acabou a live com 300 e poucas pessoas, agora estamos carregando aí, estamos em 100. Vamos esperar um pouquinho mais para que mais gente possa acompanhar. Bom, vamos lá. A última dica foi essa de um barco virando por sotavento perto. O que a gente pode fazer para tentar construir um pouco de barlavento e se manter velejando por mais tempo, né? É a gente orçar um pouquinho e comparar as velocidades dos barcos. Enquanto a gente avança em relação ao outro barco, a gente pode seguir alto. A partir do momento que as velocidades se equilibram, a gente volta a velejar num rumo correto. Isso é mais fácil com barcos com quilha, que tem inércia. É muito mais difícil a gente fazer isso num Nacra, num FX ou em algum outro barco. Isso seria mais por um barco com quilha. Vamos lá. Uma coisa muito importante quando a gente fala em tática de regata é a gente estabelecer a bordo os modos de como se veleja o barco. E existem 3 modos na linguagem náutica técnica de regata, que é o modo rápido, o modo VMG e o modo alto. Então vou traduzir para vocês como é cada modo.
Então vamos partir do princípio que a gente tem um contravento normal. Vamos supor que o vento vai ser estável a regata inteira e que o nosso melhor modo nessa condição é o modo VMG. O que é o modo VMG? É o modo que a gente mais avança em linha reta, ou seja, é o melhor modo que um barco pode andar de contravento. Se ele andar mais baixo, ele vai estar andando mais aberto do que precisa, e se ele estiver andando mais orçado, ele vai estar andando mais orçado e mais lento do que precisa. Então, o modo VMG é aquele nosso contravento 100%, né? O nosso melhor rendimento de contravento, né? Depois, a gente tem um modo rápido, também de contravento, mas é aquele bordo onde a gente folga um pouquinho de escota, puxa um pouquinho o leme, dá aquela caprichada na escora, ou caça o runner, caça o back, caça burro, testa o que for, cada barco tem a sua forma de acelerar. Ontem até o Cachopa, na live dele, anteontem, falou bastante sobre os modos, como acelerar o barco, como tirar power, botar power. Então cada barco tem a sua característica, mas o modo rápido é aquele modo que a gente acelera um pouco o barco, ou seja, vamos partir de um princípio que um barco tenha um target de 7.2 no contravento, para 12 nós de vento, andando a 42 de ângulo. E ele quer fazer um modo rápido. Ele vai poder andar a 45, a 44 de ângulo, ele vai encher aquela birutinha que às vezes vai tocando a lazinha meio que para cima, ele vai encher aquela biruta e vai soltar um pouquinho o barco. O barco vai passar a andar 7.5, 7.4, 7.6, depende do modelo do barco, mas o barco vai acelerar um pouco. Ou seja, o barco vai estar abrindo mão de 2 ou 3 graus, 4 graus de orça para andar mais rápido. Quando que a gente precisa ou quando é aconselhável a gente ter o modo rápido? O modo rápido é bem-vindo quando a gente está numa situação contra outro barco, que a gente quer correr, que a gente tem distância lateral suficiente e a gente quer correr para a proa do outro barco, né? Então a gente aciona o modo rápido. Outro modelo importante é quando a gente está numa raia que tem muita oscilação de vento. Então vamos partir do princípio aqui que a gente está com vento de 180. A gente está no nosso modo VMG. Vamos supor que a nossa proa esteja aqui a 100. Esteja 100. Nosso VMG. Se nós soubermos que aqui no leyline de vela esquerda a gente vai ter um vento de 170, o que vai acontecer? O vento vai arribar aqui na frente. Então, não faz sentido a gente seguir no modo VMG. A gente quer chegar lá rápido, a gente quer pegar logo aquela rondada para a gente poder virar a proa. Então, você acelera um pouco o barco, solta um pouco o barco. Vamos pegar um outro barco aqui, que no caso esteja aqui, para chegar rápido nessa nova fase, né? Se o vento cair a 170, o que vai acontecer com a proa desses dois barcos? Os barcos vão andar assim. E aí, esse barco tem o cruze. Ou seja, a gente acelera o barco porque sabe que vai vir uma oscilação de vento. Então a gente alavanca esse ganho, essa vantagem aqui, de a gente estar aqui, a gente alavanca para andar para frente, para quando vier a rondada, esse cara cair na tua popa e tu poder virar. Da mesma forma que se o vento for para 190, vai valer a pena a gente começar a fazer o modo alto. O que é o modo alto? O modo alto é o oposto do modo rápido. A gente poderia chamar de modo lento, mas a gente costuma chamar de modo alto, ou seja, proa alta. A gente vai apertar as velas, dar power no barco para que a gente possa orçar, para a gente entrar nessa pressão que está vindo de barlavento. E quando a gente entrar nessa pressão, a gente vai estar numa posição lateral em vantagem em relação ao barco de sotavento. Então, a gente tem que jogar muito durante uma regata com esses modos.
Inclusive, quando a gente tem um barco, a gente vem velejando em VMG e a gente tem uma cambada por sotavento, a gente vai ter que passar provavelmente a velejar no modo alto para a gente sobreviver em relação a esse barco. Então isso é o modo alto. E eventualmente, se esse cara quer matar esse, ele também vai fazer o modo alto. Então a gente tem que jogar muito com os modos durante uma regata, e é muito importante a gente saber executar isso, como executar. Quando o tático dá o comando do modo alto ou do modo rápido, a tripulação imediatamente tem que executar isso e o barco tem que responder rapidamente, né? E isso funciona em barco de monotipo até mais do que num barco de oceano, porque num barco de monotipo, quando a gente folga um pouquinho de escota e arriba o barco, proporcionalmente a velocidade aumenta muito mais do que um barco de quilha e um barco de oceano. Aqui o Juan pergunta: Jibe 7, quando sim, quando não, qual é o seu playbook sobre essa manobra? Bom, Jibe 7, né? Jibe 7 depende muito algumas coisas tem a se pensar, né? O que eu considero para o Jibe 7? De Nacra, eu fui aprendendo que o mais importante quando eu vou montar uma boia de Nacra é a pressão. Eu preciso de pressão. O barco com um pouquinho mais de vento que os demais, ele anda mais e tem a proa mais baixa. Então eu preciso muito da pressão. Ele é o barco mais exponencial da flotilha nessa questão. Eu vejo muitas regatas de TP52 e de outras classes de oceano na TV, que a flotilha está muito grande aqui, vem 10 barcos velejando aqui, e o cara que monta a primeira marca aqui, ele às vezes chama um Jibe 7, porque houve uma rondada muito grande e ele chama um Jibe 7. O Nacra nesse cenário é a morte, porque o fato desses barcos estarem velejando aqui gera um vento sujo aqui que se perde muito. Em barcos de quilha, que as velocidades não são tão grandes e o aparente não vem tão da frente, já é mais fácil de dar um Jibe 7 e de assumir um risco desses. Mas em regatas de monotipo, que eu acho que foi mais a pergunta que tu fizeste, eu considero muito o tamanho dessa fila, né? Se você está liderando a flotilha, eu te diria que muito difícil de tu comprar a ideia de dar um Jibe 7. A não ser que seja uma rondada muito grande, que seja você tenha 90% para andar de vela esquerda e 10% de vela direita e 10% só de vela esquerda. Mas dificilmente eu tomaria o risco de um Jibe 7. Eu avalio muito a pressão, consequentemente como vem o desenrolar da fila, né? E quanto tempo eu tenho para andar aqui. Se eu tenho mais de 50%, 60% para andar nesse bordo, começa a se correr um risco de dar o Jibe 7 logo. Agora, se você tem só 30%, 20% do tempo para andar de vela direita e 80%, 90% do tempo para andar de vela esquerda, eu não assumiria o Jibe 7. Outra coisa importante aqui é, se a gente está preocupado em defender esse lado da raia, uma saída é a gente começar a montagem de boia num modo baixo. A gente pode começar fazendo um modo bem baixo, para que quando a flotilha esteja montando a boia, acabe ficando um pouquinho mais a barlavento seu, né? Um pouquinho mais a barlavento, porque é natural que a flotilha vai se acomodando a barla, e tu fica bem posicionado, tendo uma saída mais limpa para cá, né? Já pegando esse vento novo. E também, se você quiser orçar, você está em tempo de se defender com os barcos de barlavento. A pior coisa que pode acontecer é você acabar uma montagem aqui e ter um outro barco aqui a sotavento. Você já começa a correr risco de que quando você dá o jibe, esse cara já vai dar o jibe em cima de ti
e já vai começar a te incomodar, de trazer problema. Então, se a gente está na dúvida do jibe set, uma dica é já começar fazendo um modo baixo assim que você monta a boia, ok? Como funciona o modo alto no salto orçado? Pode explicar melhor, por favor? Não entendi a sua pergunta, Francisco. Juan, não sei se está respondida a tua pergunta, mas eu acho que a dica que eu podia dar era essa. No popa, Valtinho, no contravento você usa mais a bússola ou a sua intuição, visão da raia para decidir a hora de cambar? Pois então, Valtinho, a gente usa a bússola, né, como referência, até expliquei aqui no começo da live como interpretar ela até em diferentes intensidades de vento, porque a intensidade de vento também muda, a nossa proa, às vezes não é o vento que está mudando, mas é um mix, né? Tem situações que a proa está um pouquinho alta, que o número é positivo, mas a gente quer aproveitar aquela pressão, aquele momento para realizar com os adversários, para cruzar, ou a gente quer fugir de um buraco que tem na frente, então a gente aproveita para sair um pouco antes. A gente usa a bússola como uma referência, mas a gente não camba somente quando a bússola está apontando um número, de certa forma, negativo. A gente procura interpretar o conjunto, né? Se os adversários estão indo para a direita e nós somos os únicos indo para a esquerda, ok, vamos acompanhar um pouco a flotilha, não vamos deixar solto. Tem um buraco lá na frente, tem uma rajada na direita, vamos abandonar um pouquinho a bússola agora aqui, vamos velejar. Então, a gente tem que estar sempre buscando essas variáveis, né? Não é uma matemática exata. Quando o vento salta à esquerda de 180 para 190, como funciona o modo alto? Na verdade, o modo alto, tu pode fazer eles com qualquer vento. É em relação ao vento que tu veleja, em relação ao vento que tu tem. Vai ser horrível tu fazer um modo alto com o vento indo para 190, porque tu vai ficar lento e longe da rondada, né? Mas se tu acha que o vento vai voltar para 170 logo ali na frente, é uma possibilidade. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de como você usa a bússola no NACRA, já que a proa varia tanto com a pressão. Boa pergunta, Eduardo. Então, a bússola é uma referência e a gente, pela nossa posição no trapézio, pela hora de velejada que a gente tem, pela regulagem que a gente está usando no momento e pela velocidade do barco, a gente consegue comparar um pouco o vento que a gente tem em cada circunstância e a gente conversa um pouco. Às vezes a Gabi me passa informação, a gente está com a proa um pouco baixa, às vezes eu falo, mas o vento está um pouquinho mais baixo também. Então a gente procura tentar avaliar isso. Isso é mais no feeling, a gente não sabe o quanto para cada condição, mas a gente sabe que muda. Vamos lá, falando um pouquinho de marcação ou de uma velejada segura, né? Quando a gente está mais preocupado com outro barco. Uma coisa importante que eu vejo muito, principalmente no match race, a gente fica tão focado numa marcação de barco contra barco que a gente deixa de velejar, né? Principalmente quando o velejador da frente ou o barco da frente é um pouco mais inseguro, ele acaba marcando o barco de trás nas fases erradas. E isso vai gerando oportunidade para o barco de trás sempre tirando distância. Então vamos supor que a gente tem um barco aqui, vento mesmo de sempre, de hoje, o vento não rondou hoje. Então a gente tem um barco aqui de vela esquerda, um barco vindo de vela direita. Se a gente tem uma fase de esquerda nesse momento, esse barco teoricamente está na positiva e esse barco está na negativa. Ele está indo para a proa desse barco na fase negativa. Então, ou seja, se ele vai até aqui e camba, ele deu muita oportunidade para esse barco andar na fase positiva. Quando vier a próxima fase negativa,
esse barco cambando, e se esse cara demora para cambar um pouquinho, esse cara já está andando mais tempo na fase positiva de novo. Então, o que eu quero dizer é que o barco que está barlavento, o barco que está na frente, ele não precisa, salvo uma situação particular, mas ele não deve às vezes se preocupar em ir até a proa do outro barco na fase negativa para ter que cambar, ok? Porque numa troca de cambadas, onde esse barco vai sempre pegando a positiva e esse cara preocupado em ir até a proa para dar vento sujo, ele vai perdendo terreno sempre. Então, se você está velejando com um cara aqui, fase neutra, 2 barcos velejando, o vento arribou, veio para a esquerda, as 2 proas caíram, e esse cara camba, não tente ir até a proa dele para cambar. Muitas vezes você pode virar por baixo, tendo um pouco de paciência, confiando na sua velocidade, esperando a próxima fase voltar, para que eventualmente você volte de novo a cobrir o seu adversário. Às vezes a gente querer buscar a proa do outro barco numa rondada muito grande, numa fase negativa, é muito ruim. A gente acaba andando para trás. Então, para quem está marcando, tomar muito cuidado de identificar essas fases, né? E fazer uma marcação positiva, também velejando para frente, não só velejando para trás. Salvo numa regata que você corra só contra um barco e que nada mais importe. Então, a estratégia pode mudar um pouco. Mas velejando contra outros barcos, onde a gente também tem que andar para frente, a gente tem que pensar um pouquinho nessa maneira de marcar outro barco. De modo geral, a gente nunca entregar distância lateral por distância proa-popa, certo? Quando a gente está velejando, aqui tem algumas perguntas. Alguma dica para manter a visão na regata? O que fazer quando o capitão do barco é muito teimoso e não escuta a tripulação? Samu, por favor, salve a live no Instagram. Já vi. Bom, vamos lá. Outra coisa importante quando a gente está na frente de uma regata é a gente não assumir riscos, não comprar riscos. Exemplos. Estamos velejando num contravento, vamos montar para o través, é um outer loop para quem corre de barco pequeno e tá apertado, a gente não sabe se dá balão ou não, a gente está na dúvida, a gente vem ganhando a regata. Não faz sentido, num primeiro momento, a gente sair, botar balão, correr o risco de não acertar o balão, ter que baixar balão e botar balão. O que a gente faz? A gente monta a boia, segue velejando rápido, né? Avalia se vale a pena andar 2, 3 grauzinhos mais alto para construir um barlavento e fica monitorando o cara de trás. O cara de trás partiu para pôr o balão e vai botar o balão, você bota junto. O que vai estar acontecendo aqui? Você está mantendo a distância em relação ao barco de trás. Se der para ele, vai dar para você, e se não der para ele, não vai dar para você. Então as coisas se mantêm. A pior coisa que a gente pode fazer é a gente tomar a iniciativa de querer abrir mais ou de querer ganhar por mais vantagem, a gente partir para uma manobra de botar o balão, perder tempo, botar balão, andar abaixo da boia, chegar lá embaixo, ter que tirar o balão e depois, eventualmente, quando chegar na boia, botar o balão de novo. Então, nessas horas a gente tem que ter calma, não assumir riscos sendo desnecessários. Mesma situação quando a gente vem ganhando uma regata ou velejando mais no grupo da frente da regata. Quando a gente está já isso acontece muito de Nacra. A gente já está no leyline de vela esquerda e a gente tem um grupo aqui mais pelo meio. A flotilha já começa a disparar um pouco para lá. Não faz sentido, salvo uma rondada muito grande ou alguma coisa, a gente querer ir até o leyline e cambar. Não, vamos cambar um pouquinho antes, vamos tentar achar uma oportunidade de uma boa pressão ou de uma fase média, não precisa ser nenhuma fase muito boa de vento, de orçada, uma proa média. Vamos se posicionar
para o meio da raia, vamos guardar um pouco a flotilha, e se a flotilha seguir indo para a esquerda, avançando, a gente pode voltar por cima e se defender com a flotilha. E a gente já vai estar fechando um pouco a porta desse grupo aqui, né? Então não tomar riscos de a gente vir até um leyline, né? E daqui a pouco o vento orça 10 graus e a gente já não tem mais cruze com esse grupo, né? A gente está muito no extremo, muito numa ponta. Quando a gente está no extremo da raia, qualquer variação de vento, ou a gente ganha muito ou a gente perde muito. E a gente está sem opções de navegar nos dois bordos. A gente já está com a opção só de navegar de vela direita. Então, se o vento arribar, eu vou ter que seguir andando arribado. Eu já não tenho mais para onde andar. E se o vento orçar, eu vou sangrar. Então, uma coisa muito importante é a gente se manter dentro do box, que eu chamo, né? Dentro dos leylines. A gente não sair muito cedo no início da regata, os primeiros 50% da regata, por fora do box, ou na linha do box. A gente tem que sempre tentar trabalhar um pouco antes, para eventualmente a gente poder voltar a andar de vela esquerda, andar de vela direita, se tomar uma cambada na cara de alguém, a gente poder ter ar para velejar. Se a gente vai para a esquerda, chega no leyline, camba, e não tem cruze com esse pessoal, toda a flotilha vai virar aqui na nossa cara. E como que a gente vai acabar chegando na boia? Aqui por fora, dando a volta ao mundo, jogando um dinheiro muito fora. Então, pessoal, importante, sempre se mantenham no box, mesmo em polpas quanto em contravento. Nunca vão nunca tentar ir ao leyline já no primeiro contravento, no primeiro início de contravento. A gente fica muito exposto, tá? Procurar evitar isso. Isso eu considero um grande erro. Vamos ver o que mais. Outra situação importante é quando sair da fila, né? Quando a gente deve abandonar a fila. Muitas vezes, isso acontece comigo no NACRA, eu às vezes tomo uma decisão, estou bem na regata, quarto, quinto, sexto, e o popa monta todo mundo e se alinha, e às vezes eu quero tentar sair da fila para ganhar algo a mais. E às vezes a gente corre um risco muito grande, às vezes dá certo, a gente passa um cara, 2 caras, vai para segundo, vai para terceiro, mas também se dá errado, a gente acaba indo para 15, para 12. Então é muito complicado, a gente tem que avaliar muito bem dentro daquilo que eu já falei, o quanto a ganhar, o quanto a perder, tomando uma decisão de dar 1 ou 2 jibes a mais, ou 1 ou 2 cambadas a mais, né? Então montamos aqui para o popa, flotilha alinhada, todo mundo aqui, eu sou o terceiro da fila. Avaliar muito bem a hora de sair daqui, né? Tá sempre pior para os barcos de trás. Então, quando você tá na frente, ter um pouquinho de paciência para deixar essa situação se acomodar um pouco, preservar o sotavento para esse barco aqui não te dar um jibe na cabeça, tentar sempre estar velejando meio barco a sotavento, tentar se posicionar a sotavento do barco da frente para um eventual jibe você atacar ele, né? Mas evitar uma saída desnecessária no começo do popa, principalmente nos barcos rápidos, onde tem muita influência de vento sujo, e é um risco muito grande já no começo a gente tomar uma atitude dessas, né? Aqui a gente tem pouco a ganhar, a gente só tem 2 barcos para passar e a gente tem muito a perder para os barcos de trás. Assim como ao contrário, quando você vem atrás, é uma grande possibilidade de passar na regata alguém, você dando um jibe set, porque você já é um dos últimos, você não tem vento sujo, né? E você indo no mesmo caminho que os outros adversários, você não vai passar. Então, o jibe set é uma boa saída para um vento limpo, e depois você pode avaliar se você quer vir a meio de linha ou se você quer ir até o leyline, o que não é mais aconselhável, mas na hora que você já está arriscando um pouco, talvez possa ajudar. Enfim, eu vejo o começo do popa
nesse cenário. Mesma coisa no contravento. No contravento, no gate ou na boia de contravento. Quando a gente monta a boia e a gente tem uma fila de barcos, a gente tem que sempre avaliar se vale a pena a gente sair ou não, né, dessa fila. A gente já tem que tomar essa decisão chegando na boia, se a gente quer velejar pelo lado direito, se a gente quer velejar pelo lado esquerdo. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a gente às vezes está sempre pensando em passar o barco da frente, e a partir do momento que a gente toma a decisão de sair daqui e dar 2 cambadas, ou eventualmente abandonar o lado direito, a gente acaba deixando o barco de trás livre para velejar aqui. Então isso acontece muito também. A gente não tem que se preocupar só com os barcos da frente, mas também não facilitar para os barcos de trás. Isso dependendo da posição que a gente está na regata. Se a gente tem para quem olhar para trás, a gente também tem que se preocupar e se defender em relação aos barcos de trás. Às vezes a gente tomando essa saída, a gente só facilita a vida do barco de trás, dá 2 manobras, enquanto o grupo todo avança para frente. Então, num lugar que tem uma maré muito forte na direita, ou que tem uma rondada lá na direita, ou que tem uma pressão lá na direita, que tem que ir para a direita, a gente tem que aprender a comer essa poeira, melhorar o máximo possível essa arredondada na boia para que a gente tenha vida longa nesse bordo e também tentar dificultar a vida dos que vêm atrás, certo? E mais uma vez aqui é aquela história, quanto a ganhar e quanto a perder. Estar sempre dentro do box a gente já falou. Uma outra coisa importante taticamente é o popa, né? A gente acaba dando muita prioridade e conversa muito sobre o contravento. Deixa eu só ler aqui. Janta de contravento e uma raia com muita rondada e uma rajada negativa que chega, você executa a cambada e espera alguns segundos para voltar. Respondendo a pergunta do Fabiano. Fabiano, isso é uma coisa muito interessante, onde a gente tem que saber aproveitar. As rajadas, geralmente, se um barco está velejando aqui e daqui é o vento, se uma rajada é orçada, a próxima rajada que a gente está falando é orçada, ela vai vir mais pelo lado e vai se aproximar aqui. Se é uma rajada negada, a gente vê ela vindo um pouquinho mais de frente para o barco. Vai vindo aqui. Então, como que eu procuro velejar? Eu procuro tentar aproveitar o máximo da rajada, o máximo da área dela, digamos assim, né? Então, se eu vejo que a rajada está muito... Se eu entrar na rajada logo e cambar, pode ser que eu já saia dela aqui, né? Pode ser que eu já saia dela. Então, eu procuro andar um pouquinho mais, solidifico a entrada da rajada e aí eu viro para poder velejar numa área maior, eu vou ficar mais tempo na rajada. Se eu venho velejando aqui e eu tô nessa beirada da rajada, eu às vezes viro até antes para pegar a rajada já do outro lado, né? Isso vai fazer com que eu ande mais tempo na rajada. Então, isso depende muito de como tu vê a rajada na água, né? Isso é importantíssimo, tanto no popa quanto no contravento, a gente saber aonde está a rajada e qual é o lugar onde a gente vai andar mais tempo na rajada, certo? Mas eu ia falar sobre outra coisa que eu acabei de esquecer. Vamos ver se tem mais alguma... A gente estava falando que a gente sempre conversa muito sobre o contravento, né? E hoje em dia, nos barcos de balão assimétrico, a gente acaba tendo possibilidades de ganho muito maiores e mais fáceis, assim como perda, também no popa. Por quê? Porque os barcos de balão assimétrico andam em ângulos mais abertos, né?
essa distância lateral é maior do que nos barcos que andam com balão simétrico, onde os barcos quase não se separam lateralmente. A gente acompanha algumas regatas de soling que, se tu quiser, tu vai na boia direto quase que sem jaibe. Os barcos andam lado a lado, cada um com uma mura, e se quiser vão andar sempre reto e não vão se encontrar nunca. Então é muito importante, principalmente nos barcos com balão assimétrico, onde os barcos navegam em rumos mais fechados, né, com maior distância, os ganhos e perdas são muito maiores. A alavanca, a distância entre os dois barcos é muito maior. Então, se o vento vem 10 graus para cá, esse cara vai apontar aqui em cima. E esse cara no próximo jaibe já vai apontar aqui embaixo. Se o vento vem 10 graus para cá, esse cara já vai apontar aqui embaixo, enquanto esse cara já vai apontar aqui em cima. Então, olha aqui, ó, quadrado com quadrado e redondo com redondo. Então, a gente precisa trabalhar muito forte nos popas, nos barcos de balão assimétrico e nos barcos rápidos. Tu imagina que você está andando a 12 nós e aqui está andando a 12. Nessa distância lateral aqui, qualquer 5, 10, 15 graus vai ser uma distância enorme. Enquanto que você está andando a 6, 7 aqui, com os barcos muito próximos. Então, os ganhos e as perdas são distâncias menores, enquanto que aqui são distâncias maiores. Mais possibilidades de quem veleja bem, quem está acertando mais, andar para frente, né? Então, tudo isso que a gente falou do modo rápido, do modo baixo e do VMG, do modo alto, se transmite para o popa. Quando a gente está numa fase muito boa, com vento de começamos o popa com vento de 180, um barco saiu para cá, o outro barco saiu para cá, vamos a uma fase de 170, ok? Esse barco, ele teria o jaibe aqui, ele vai ter o jaibe aqui. Esse barco teria o jaibe aqui, ele vai ter o jaibe aqui em cima. Então, o que cabe a esse barco fazer agora? Esse barco tem que andar no seu modo rápido. Ele tem que aproveitar essa rondada do lado dele, botar velocidade para cruzar a raia e se alavancar para o outro lado da raia, para quando vier a próxima fase de 185, ele já está aqui desse lado, para ele pegar ela de novo, positiva de novo. Entenderam? Se esse cara andou no 170 para cá, quando ele chegar no 185 aqui, ele vai andar para cá, em vez de ele andar como esse cara andava, para cá. Então, por isso que é importante ele fazer um modo rápido e cruzar logo para cá. Se ele anda lento e baixo aqui, ele não vai se alavancar para ter um grande ganho quando vier a 185. Então, é isso que a gente precisa entender e trabalhar no popa, certo? Samuco, o que você acha na tática dos popas do Gineika? Diz dar 2 jaibes após montar a boia. Após montar a boia da flotilha, e não valeria a pena estar por dentro da flotilha? Qual é a técnica para pegar uma onda? Bússola no popa em barco sem balão. Como funciona? Bússola no popa em barco sem balão. Putz. Olha, é difícil. Um barco sem balão, talvez andar de asa de pomba, fazer um modo VMG, né? Um modo mais baixo, mais lento. Difícil eu dar opinião sem saber de que barco e que situação. Que mais? Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é isso. Posso responder algumas perguntas aí, se vocês quiserem mais alguma dica.
Senão eu pensei em mostrar 2 videozinhos para vocês rápido aqui, de uma equipe que eu gosto muito de ver velejar, que é o Quantum, o TP52, onde o tático é o Terry Hudson, para mim é um dos melhores táticos do mundo. E como eles divulgam muito material, a gente consegue ter acesso um pouco de algumas coisas que acontecem no barco. O modo que ele conversa com a tripulação, o plano dele de largada, como que chegando perto da boia do contravento para o popa, ele passa a informação da tripulação do percurso, né, de quanto tempo ele tem em cada lado. Enfim, acho que a gente pode dar uma olhadinha, tá bom? Uma coisa que eu esqueci, que eu estava vendo aqui, uma outra coisa muito importante para a gente pensar na regata, que é o nosso posicionamento dentro do bote de contravento, dentro do box, né? A gente tem que estar sempre em conversa com o navegador, falando dos tempos, quanto a gente tem para cada lado, né? Quando a gente vai tomar uma decisão de uma largada, por exemplo, Ilhabela com vento sul lá no canal, a gente sabe que tem um baixio aqui, né? A gente sabe que tem um baixio aqui. Geralmente o Cuca bota a comissão, vamos supor, aqui. E a boia de contravento, de largada, ele joga sempre para cima, quase que bem favorável à largada na boia. Por quê? Porque claramente o lado direito é favorecido e geralmente dá muita confusão aqui na comissão de regata. Então o que ele faz? Ele joga a boia aqui para cima, bota bem favorecido aqui para cima, para que chame a atenção de alguns barcos e que alguns barcos possam largar aqui, né? Para desafogar um pouco a comissão. E isso, taticamente, é bastante interessante, porque tem vezes que pode valer a pena tu já largar de vela direita correndo por baixio, ou mesmo de vela esquerda tendo uma virada. Começa a ficar questionável qual é a melhor largada. Então, quando a gente tem uma possibilidade de ter um navegador, ou mesmo quando a gente veleja de barco pequeno, o que é importante? Vou botar aqui comissão para ficar mais claro. O que é importante? É a gente saber quanto tempo de vela direita ou de vela esquerda a gente tem dentro de uma regata, aonde a gente está dentro da regata. E tá sempre conversando, 4 de vela esquerda, 2 de vela direita. Se a gente está numa regata de monotipo, a gente pode falar, eu tenho a impressão que a gente vai ter 70% de vela esquerda e 30% de vela direita. E a gente conversando durante a regata onde a gente está, né, dentro do campo de regata. Então, por exemplo, aqui, a gente conversando com o navegador fala, a gente tem 3 minutos até chegar no baixio. Aqui, de vela direita. De vela esquerda, a gente vai ter 7 minutos até o leyline. O leyline estaria aqui em cima, né? Mas agora a gente não fala de leyline, a gente fala de baixio, que é o nosso primeiro obstáculo. Então, o que é importante? Quando a gente vai avaliar aonde a gente vai largar, é a gente saber quanto tempo a gente vai ter para andar nesse bordo aqui, para saber se a gente vai conseguir, com essa vantagem de estar andando na zona mais rápido, andar para frente em relação ao barco que está na pior zona. Se a gente tem pouco tempo, 2 minutos, talvez não seja possível a gente tá na frente desse barco. Vamos supor que a largada favoreceu 4 comprimentos de barco na boia. 4 comprimentos. A gente tem que avaliar se em 2 minutos a gente consegue tá 4 barcos na frente. Não, a gente vai precisar de 5, né? 5 barcos na frente desse barco que larga aqui em cima. Então, o tempo aqui é muito importante a gente saber quanto a gente tem de vela direita, quanto a gente tem de vela esquerda, para que a gente tome as decisões. E isso na regata de monotipo também é importante. A gente não vai ter um obstáculo, como um baixio, por exemplo, mas para a gente se situar no campo de regata, a gente saber aonde a gente está.
se estamos 50-50, se dá para andar para os dois lados iguais, se o vento negou um pouquinho e a gente já está num 40-10, não, nós temos que seguir aqui andando porque nós só temos 10 para andar para o outro lado, não vamos queimar agora, vamos esperar um pouquinho. Então, isso é muito importante a gente saber. Pessoal, vou botar o vídeo do Quantum aqui no meu computador e vou mostrar para vocês então o cara Terry Hudson contando um pouquinho do plano de largada dele, ok? So being pretty open-minded right now. I don't, good midline start. Nothing favored, The punchy start right now for me is winning the pin, okay? It's not aging back in, right? Yeah. Yeah. Right now. Say again? Yeah. I feel like they're really tuned down. Yeah. See, for me, best pressure's coming through here. So I think we just take a nice start, top anywhere from the top 30 to the bottom to the mid 50, all right? 30 to 50%. Being able to play the first one into this buck right here. Sorry, top half of the line. Yeah. Yeah. I don't like the early right, so if I was plan A would be 50% midline. Just to be in this pressure here. Okay? So, trying to be above the bulk of the plate. Yeah. So good start in the middle of the line here, guys. If the group is to the windward side, happy to be to leeward. If the group's to the leeward side, happy to be to windward. Don't have a favorite side. Just a good, smooth slingshot will get us a lot. To me, Celine still has nice left angle there, though. Então, vocês podem ver que ele conseguiu passar um plano claro para a tripulação do que ele realmente quer fazer na largada. Agora eu vou passar para um outro trechinho aqui que eu separei para vocês, que é sobre a chegada num gate de sotavento, onde ele transmite para a tripulação também o que ele está enxergando e o que ele está enxergando e qual gate que ele quer ir. Okay, anytime in here. Yep. Have a good build. Have a good build. Like the left gate. Everybody copy left gate? Comunicação importante, ele dá o call e pede para que o pessoal dê ok para ele, isso é muito importante nas equipes, né? Todo mundo tem que estar ciente. Got enough bang on work? Okay. Yeah. I don't know what to do there with that, I think we just got to get our bow out. Yeah, we
We got to go left gate, okay? Left gate for pressure, that side up the beat. Yeah. Yeah, you know, I mean, it's close to a full kite on the other jibe. It's about 30 seconds. Comunicação It do would be, yeah, tempo. but you got time, okay? You delayed as long as you could. Yes. Keep the speed on, Dino. It's a full jibe. Yeah. Jib up. Full jibe. Anytime here, Dean, in 3, 2, 1, and jibing. Stand by the douse. 5, 4, 3, 2, 1, and go ahead. Comunicação limpa, comunicação clara, sem estresse a bordo, eu diria. Eu vou passar para o próximo vídeo, ok? Aqui a gente tem mais um vídeo falando um pouquinho da largada e depois a gente tem uma outra situação aqui. Peraí, vou começar de novo. Just coasting straight here. Okay, bearing away here, in between the Professor chase and our chase. Standby plan, guys. 180 was the back bearing. Minus 100. Rolling into a jibe here. Pessoal, me confirmem se vocês estão vendo o vídeo. Same deal, Laura, you know? Pretty happy with the plan, guys, of, you know, what we talked about, low density starting spots. We don't need the king hit it here. It's just the starting line, you know? Trimming up in here and tacking, Bora. Nice and smooth, okay? So, Rod, if I was to default high or low, I would default higher side for pressure just offshore. Então aqui vocês puderam ver a comunicação do tático falando o plano dele de largada, né? Que é bem claro. E depois aqui, se aproximando da boia de Barlavento, ele também já transmite e conversa com o navegador sobre a próxima perna de popa, ok? Good angle, no higher. Big hike for the, no lower board, bow up 2 degrees. Good there, and bow's coming down. Following his Bora. Three and 7. Course change 250. So it should be Bearway go straight, right? Okay. 70 wind. Okay, Bearway go straight here. 2 lengths, no higher, Bora. My hoist, bow's coming down. 1 length in 3, following Azar. 2, 1, hoist! Ou seja, deu para ver aqui que eles têm claramente domínio da situação, do que está acontecendo, para que lado eles querem ir, tem alteração de percurso controlada, impressionante a comunicação deles. Aqui eu tenho mais um detalhe que eu queria mostrar para vocês, que é uma manobra muito conhecida que eu achei aqui hoje, que é um fake jibe.
Só que nem sempre dá certo. Às vezes o barco... O que é o fake jibe? Quando o barco com balão assimétrico, geralmente o barco de trás fica esperando a oportunidade para dar o jibe em cima do barco da frente. E aqui na chegada da regata o Quantum faz um fake jibe impressionante perto do outro barco. Então eu vou mostrar aqui para vocês. O barco de trás está ali esperando para dar o jibe na cabeça do Quantum. Eles estão se aproximando do ley line para a linha de chegada. 1 3.5. One thing you can do is just a dummy, you know? You know, Dean? Have a nice ski build here. For the weather end, yeah? O timoneiro desse barco é nada menos que o Dean Barker, o cara que já correu diversas Copas Américas de catamarã, de monocasco, um dos melhores timoneiros do mundo. Aí eles ameaçam o jibe e o cara compra o jibe. O cara vai e eles voltam. Só que com uma precisão, com pouca movimentação no barco. Perfect, mate. Perfect, mate. Ley line pin. Okay. Okay, Dean. Aqui acaba o vídeo que eles chegam na frente do outro barco, depois vocês podem ver.